Ok, retornamos com o nosso Obsolving, a gravação local, recomeçando também a gravação no Teams. Muito bem, pessoal, foi um evento interessante, imagino que vocês devem ter tido uma experiência aí em diversos níveis, né? Porque tem gente que está fazendo pela primeira vez, tem gente que já tem uma certa experiência, né? Eu vou exibir aqui a tela, para vocês acompanhando comigo. Aqui, cadê? Tá aqui a tela do... Esse é o placar, o scoreboard, o placar da competição, só que eu restringi aos competidores que se identificaram como residentes no Brasil, né? Tem gente que é brasileiro, mas não gosta de colocar, mas dentre os que colocaram, o placar foi esse. Então temos aí, dentre os participantes que estão com essa sinalização aqui, umas 70 e poucas pessoas, né? Porque agora são 84 no total, talvez. Não sei, porque o 77 aqui esticou, né? Umas quase 90 pessoas, talvez. E tá aí o placar da competição. É interessante, né, que a gente tem, dentre os brasileiros, identificados como brasileiros, o primeiro colocado aqui é estudante da nossa turma aqui, está aqui conosco, o João Pedro. Temos aqui o Kesp também, que está na nossa turma, né? Esses de link eu não lembro, não sei se são, se forem, se identifiquem, por favor. E temos mais alguns outros que eu vou reconhecendo por nick aqui mais abaixo, né? Então, é normal que aconteça nesses contas, né? A gente que acerte mais, acerte menos, que não acerte nenhum, não tem problema nenhum, pessoal, reforço isso. Esse primeiro contexto, principalmente para quem está fazendo pela primeira vez, é para você se situar mais ou menos onde é que você está e o que é que você precisa estudar para você ir galgando aí mais questões, né? A ideia é que ao fim do curso você consiga acertar com frequências que você já acertava, já que não seja mais algo ocasional, e você consiga ganhar mais uma ou duas questões, e a depender do nível que você se encontra no momento. O Thiago está dizendo que eu consegui mandar, mas depois da primeira não entendi mais nada. Thiago, esse contest, infelizmente ou felizmente, não sei, ele não estava no nível que eu considero beginner, né? Pelo menos as duas primeiras. Em geral, as duas primeiras requerem conhecimentos apenas de APC, né? E essas duas estavam um pouquinho mais difícil do que o normal. Talvez porque tenha sido um contest patrocinado e o pessoal às vezes dá uma puxadinha a mais ou a menos, a depender da expectativa da empresa que está patrocinando, né? Vocês devem ter visto no registro que eles pediam os dados japoneses, então eles vão usar esse contest aqui para recrutar ou para premiar alguém lá do Japão, então imagino que por isso eles devem ter dado uma puxadinha um pouco a mais, né? Mas comentaremos as questões. Eu vejo vocês que eu perdi para dois, no mínimo, dois estudantes da turma, normal. Como eu te falei, se eu tivesse a reputação para zelar, eu não faria contest, não seria doido, né? Mas não tenho, então não me arrisco, eu faço é aprender, me divertir no contest. Me atrapalhei um bocado na codificação da D, tomei 2 WA até entender as bobagens que eu estava fazendo, literalmente apaguei o que eu estava fazendo e reescrevi um código pequenininho que passou. Explico isso para vocês daqui a pouco. O João pode dar uma ideia pra gente como ele fez aí. Eu tive algumas ideias, mas eu já não tinha. Eu tinha que, quando eu terminei aqui, 13 minutos, 11 minutos, na verdade, menos, 10 e meio. Não consegui desenvolver o suficiente para escrever um código em tempo hábil, né? E a gente vai comentando aqui desde a primeira para todos poderem participar. Esse negócio que o Victor tá falando aqui, que o código da galera mais avançada tem alguns atalhos, é porque acontece, a pessoa que compete com frequência, ele cria um arquivo chamado template, né? Então você faz uma série de macros, de definições, de funções, algumas coisas que já são úteis, você já deixa ele pronto para você não perder tempo escrevendo aquilo. Quando a gente está começando, nem é tão importante ter um template, porque é mais importante a gente desenvolver a capacidade de solução de problemas. Quando você já está no nível mais avançado, e alguns atalhos você usa recorrentemente, vale a pena você pré-definir. O meu código mesmo está cheio de pré-definições, eu não usei nenhuma, diga de passagem, mas está lá. É um template antigo que eu reaproveitei aqui, sem tempo para escrever um novo. Mas a ideia é essa. Vamos então para soluções dos problemas. Vamos começar com o problema A. Antes de eu fazer os problemas, só um detalhe. Entrem no Etcode na sua aba de perfil, aí vocês vão achar isso daqui, ó. O seu rank, o rank provisório, eles ainda não atualizaram com o de hoje, né? Eu estou mostrando para vocês entrarem depois. Deixa eu dar F5, realmente ainda não tem. Não tem sim, acabaram de botar. Ó, perdi 22 pontos, ó. Eu tava com 2.840, perdi 22 pontos. Foi a primeira vez que eu caí no Etcode, eu vinha subindo. Não, segunda vez, aliás, eu caí aqui, depois caí aqui de novo. A perda foi até pouca em relação ao que eu imaginei que fosse acontecer. Então, eu estou aqui no... Eu obtive a... Fiquei no ranking geral na posição 2005, que me levou para 22 pontos para baixo no ranking, e agora eu passei para 1.265. Deixa eu voltar lá para vocês verem, ó. Pega aqui o João Pedro. Vamos procurar a vida do João Pedro aqui, ó. Então, na vida do João Pedro aqui, ó, ele acabou de receber mais 101 pontos e tá lá. A gente tá quase empatado agora, ó. Ele passou pro quarto kill aí, tá? Agora o nome dele até mudou de cor, tá vendo? Ficou agora azul escuro. O,
Deixa eu ver aqui, o CASP também é um estudante de disciplina. Vamos dar uma olhada aqui na vida do CASP. Foi o primeiro contest que ele fez, por isso que ele está ainda com o ranking baixo, que é o primeiro, mas ele somou também uma quantidade boa de pontos, aí 122 pontos com essa primeira participação, e vocês vão acompanhando aí a evolução de vocês. No Edcode a gente começa no zero, e à medida que a gente vai galgando aí as posições, a gente vai subindo, como foi o caso aqui do João, tá vendo? Começou lá em zero, passou para essa posição, para essa, e vai subindo, ele continua no ascendente, e agora subiu bastante, chegou na faixa dos nomes azul claro agora. Então o nome muda para essa cor, tá vendo? Eu olhei aqui, mas na verdade é porque essa aqui é do Codeforces. É aqui, ó. Ficou azul claro, como estava o meu. A gente está mais ou menos no mesmo nível, né? Então é isso. Senhores, voltemos aqui pro chat. Ah tá, ele está perguntando como é que olha o código da galera, né? Vamos lá. Primeiro problema, já começou com um problema interessante, que não é um problema difícil, mas para quem não tem noção de alguns aspectos aí da competitiva, já pode começar a se embananar no problema 1. Qual a ideia? Você quer comparar duas quantidades, 2 elevado a n e n elevado ao quadrado. Você quer saber quando essa desigualdade é verdadeira ou não. É um problema fácil de entender, mas como a gente codifica isso? Como o n é muito grande, ele vai até 10 elevado a nona, n ao quadrado você consegue calcular no long long com certeza, mas 2 elevado a n não. Então, uma maneira de resolver esse problema é você calcular o n ao quadrado, que é sempre possível, e você ir fazendo potências de 2, tomando cuidado que você não pode, se você usar um unsigned long long, você pode calcular até 2 elevado a 63. Então, até 2 elevado a 63 você calcula, se você souber que você quer... Na verdade, n ao quadrado vai ser sempre menor que se o n for 64 ou mais. Então, uma maneira que você pode fazer essa análise. Olha, se o n for 64 mais, esse caberia em 64 bits, esse não. Então, esse naturalmente é maior. Então, você pode filtrar a entrada de 1 para 10 a nona para 1 para 63. De 64 para frente, você retorna yes direto. Aí depois, nesse intervalo menor, usando um unsigned long long até o 63, você consegue calcular ambos os valores e compará-los. É uma saída, só que eu optei por não fazer isso, embora eu soubesse, porque ia me tomar tempo. Então, qual foi a estratégia que eu segui? Eu preferi seguir por esse caminho aqui. Ó. Deixa eu pegar um quadro aqui para vocês. Que é um caminho legal que serve em outros contextos para vocês usarem também. Por isso que vale a pena ilustrar aqui. Essa análise de tamanho de range que eu fiz é uma análise válida, mas essa aqui que eu vou mostrar agora é um pouco mais universal. O que eu vou fazer aqui para vocês? Vou pegar minha caneta aqui. Tá aqui. Quando você quer comparar 2 elevado à enésima potência, saber se ele é maior que n ao quadrado, você pode aplicar o log em base 2 dos dois lados. Se eu aplicar log em base 2 dos dois lados, log na base 2 de 2 elevado a n tem que ser maior que o log na base 2 de n ao quadrado. Aplicar logaritmo dos dois lados não altera a desigualdade porque o log é uma função crescente. Então, se você aplica uma função crescente em ambos os lados da desigualdade, ela não se altera. Log 2 de 2n dá o próprio n. Isso é maior ou igual que 2 vezes propriedade do logaritmo, o logaritmo em base 2 de n. E essa expressão pode ser calculada usando a math.h com a função log2n, que está dentro da biblioteca de matemática. Então, foi exatamente assim que eu fiz. Eu comparei n com 2 vezes o log 2 de n. Tá certo? Aí já fiz direto, aí o código fica bem mais curto, mais rápido de digitar e também passa como AC. Tá certo? Alguém que não acertou A, conseguiu entender as duas ideias que eu apresentei aqui para vocês? Consegui entender, professor. Na verdade, me atrapalhei, não consegui nem tentar o código direito, porque aquele input que eu estava tentando fazer, fiz um loop da potência e não consegui fazer a potência aquela última tentativa lá do Cloud Test. Entendi. Mas agora, acho que com essa explicação você consegue acertar agora aí, Manuel. Tá tranquilo? Acho que sim, Maravilha. Depois tenta com passar ele como certeza. AC, com essa ideia aí. Tranquilo? Até para acostumar a usar a função log2 aí, que é uma função interessante que está na API. Tá certo? Temos... Bibliotecas que a gente pode usar fora uma H em competições, professor. O que acontece, Emanuel? Você vai olhar no meu código, no código de alguns competidores, a pessoa botando esse include aqui, Emanuel, que é bits. Oh, perdão, escrevi errado aqui. É bits barra std c++.h. Você fala, mas que include maluco é esse? Esse eu não vi em APC em lugar nenhum. Isso aqui é uma coisa do GCC, mas nas competições todas aceitam. Isso é um include que inclui tudo. Então, isso é uma coisa que você não deve usar em código de produção porque atrasa a compilação, mas em código de maratona que é curtinho, é ótimo que você bota só esse e você não precisa botar mais nada, mano. Todos eles vão vir inclusos aqui. Então, ao invés de você ficar botando os includes que você precisa, você bota esse aqui que é universal e segue adiante. Tá bem? Entendi.
Maravilha, obrigado pela Beleza. participação, Emanuel. Deixa eu voltar aqui no chat que tiveram algumas manifestações que eu não vi. Aqui, o Matheus deu um range menor ainda que o meu. Na verdade, ele disse que ele vai ser sempre maior, só vai. Sempre que for maior igual que 4 ou quando for o n exatamente igual a 1. Então, fora o 2 e o 3, você pode botar yes. É isso que o Matheus está dizendo aí. Porque o Vitor também fez aí uns cálculos manuais, ele usou uma calculadora online, deixa eu ver esse link aqui. Ah, uma calculadora literalmente, né? Ele usou. Engraçado que isso parece o. Não é igual, mas parece com o GeoGebra, né? Aí ele olhou visualmente aqui, legal essa calculadora, você pode usar o Python também para tabular os primeiros valores, né? O Thiago disse que também fez como eu fiz, né? Ah, exatamente, que é essa solução baseada na explicação do colega, né? Que tira os únicos 3 casos que essa desigualdade vale e o resto vai ser tudo nulo, né? Então, 3 maneiras de fazer, né? Eu, como eu falei, eu não quis nem pensar muito, eu sabia que essa desigualdade resolveria meu caso, porque o n agora estaria dentro do range, o logaritmo abaixaria o valor ainda do n, então isso aí passaria e passou realmente tranquilamente. Legal, pessoal. A primeira questão que eu falei, que para beginner eu achei ela até um pouco mais difícil. Ela já é uma B ou C dos outros que a gente vem fazendo, né? Interessante. E aqui, ó, é interessante quando vocês olham para o contexto, uma coisa assim para que você que é iniciante não ficar muito desanimado, né? Você vê que o João fez em 2 minutos e 2, eu fiz em 1 minuto e 50 e pouco, né? Você vê umas pessoas falando, não é possível, tem 1 minuto de contexto aqui, ó, o colega aqui também fez. Os caras já acertaram a questão, que loucura é essa, né? Então acontece, ó, tem gente que levou mais tempo, 20 minutos, tudo muito normal, muito tranquilo. A gente começa a fazer rápido esse tanto é porque já fez tanta questão e às vezes eu já via, inclusive eu já até elaborei uma questão com esse tipo de comparação, então nem precisei pensar, foi o tempo de digitar o código. Tá certo? Então a prática faz com que você acelere um pouquinho, tá? O João Pedro disse que fez usando pó mesmo, né? E usando a aritmética de ponto flutuante passou. Excelente, eu imaginei que daria algum problema. Sempre sou desconfiado com ponto flutuante. Aí, ó, o Pedro ficou numa situação tranquila que ele já tinha lidado com esse problema aí numa das provas de indução dele, que é legal. Como eu falei, a experiência pregressa com problema facilita nosso entendimento, né? Porque a gente já lidou com aquela ideia antes, então na hora de codificar facilita bastante. Mas se você está fazendo pela primeira vez, também é tranquilo. A próxima vez que cair alguma coisa parecida, você já vai ter esse know-how. Esse da pizza aqui eu me embananei um pouquinho na codificação. Eu tinha entendido desde o começo como fazer, mas, como falei, falta de pegada de prática, você acaba codificando algumas bobagens erradas. E quando eu fui ver, eles vão rir demais da conta. Quer ver? Eu vou até olhar quanto tempo eu levei para fazer essa questão. Ó, com 12 minutos de conta, foi quando eu acertei essa questão. E dá para ter acertado com 5, porque eu fiz o código e estava dando 45 nesse primeiro teste aqui o tempo todo. E eu achei que eu tinha entendido o problema errado, eu fiz o problema de outro jeito. Aí continuou dando 45, eu falei, vou fazer força bruta porque os limites permitem, né? Dava 45, eu falei, mas não é possível, eu tô fazendo com força bruta, agora não podia estar errado. Aí foi quando eu percebi que eu estava calculando o mínimo e era para calcular o máximo. Quando eu troquei de mínimo para máximo, passou uma vergonha, né? Então eu joguei alguns minutos fora de pura desatenção, porque não passava nem no teste 1 porque eu estava realmente calculando a quantia errada, né? Mas esse problema é interessante que tem a ver com o que a gente conversou agora há pouco de rotação. Vamos pegar uma primeira participação de vocês. Alguém tentou e deu errado? Esse daqui? Só para me entender qual foi a ideia que vocês fizeram antes de passar a ideia Eu certa. tentei, falhou, e quanto mais eu mexia, piorava. Mas, É que tava mas que nem aí o meu deve então, ter- né? Eu Foi? mexi e só dava 45, né? Não, não foi 45, dava wrong answer lá quando eu mandava. Isso. Mas você vinha tentando fazer o quê, Thiago? Deixa eu entender a sua ideia, para de repente a gente entender por que deu Eu, errado. eu tentei marcar esses pontos, né, que ele tem cada vez Isso. e apliquei o mod para pegar, ver se encontrar a diferença entre eles. Entendi. Ah, mas não deu certo. Não passou. Chegou a passar nesses testes aqui de exemplo? Passando de exemplo, mas dava algum erro lá Mais adiante? no Java. É Uhum. estranho, né? Você usou qual linguagem? Você falou? C++ C++ mesmo. mesmo? É estranho, porque eu não fiz diferença que você está falando, porque eu fiz literalmente esse processo simulado, porque o produto dos dois aqui ainda é pequeno, então eu falei, dá para fazer por força bruta. O que eu fazia? Eu começava com um vetor que são esses segmentos de reta, onde é que eles estão apontando, né? Eu começava esse vetor com zero, aí quando eu entrava o 90, o que eu fazia?
todos os elementos que estavam aqui dentro eu somava 90, significando que eu estava rotacionando todos eles em 90 graus. Então essa barra passava para cá e inseria um novo zero. Aí o próximo é 180, então eu somava 180 nesses dois, que produz essa parte aqui, e mais o zero. Aqui eu somava 45 em todo mundo, dessa parte aqui, mais o zero. E depois somava 195 em todos eles. Aqui é o zero que entrava. E para finalizar, que se você não fizer isso, dá errado justamente esse último caso de teste, acho que é o último mesmo, que dá errado é o primeiro. No final, para poder fazer as diferenças dos consecutivos, eu colocava o 360, que é o zero de novo, mas na outra ponta. Isso porque, Thiago, talvez seja isso que faltou para você. Quando eu terminei esse processo, eu fiz um processo de sorte dos ângulos. Porque a partir do momento que eu ordeno os ângulos, eu deixava os consecutivos alinhados, né? E eu só podia ver as diferenças dos dois alinhados consecutivos, não precisava nem de mod, porque eu sabia que o próximo era maior do que o anterior. E por isso que eu precisei do 360, para comparar o último. Você chegou a dar o sorte neles depois que você terminou? Foi? Você chegou a ordenar depois que você terminou esse Sim, sim. processo? Eu guardava o mod de cada um e ordenava, e depois subtraía para ver a diferença. Então era para ter funcionado, né? Você chegou a introduzir o 0 e o 360, esses dois sentinelas? Na primeira vez não, mas na segunda eu coloquei também. Ué, Na estranho. segunda ou Depois terceira. podemos olhar seu código. Deve ser uma besteirinha de Mas eu acho codificação. que foi algum erro de execução mesmo, porque eu não tenho experiência com C++, estou aprendendo aí eu Legal. posso ter errado alguma coisinha lá. Bobeirinha de código mesmo, né? Podemos olhar seu código depois, Thiago. Fiquei curioso para ver. Porque aí sua ideia estava correta, né? Mas beleza. Maravilha. Vocês entenderam, pessoal, o processo? Alguém fez diferente para dar mais uma visão diferente para os colegas? Professor, eu usei um vetor e cada posição do vetor era um ângulo. Aí você fixava o 0 em 1, Isso. colocava o 0 em 1 e ia somando as posições. E se passasse de 360, você Extrair o módulo, né? extraía o módulo. Aí depois era só você iterar de 1 até, ou de 0 até 720 e fazendo como se fosse um vetor de soma prefixa, que Sim. você vai somando, vai guardando o maior resultado, e Uhum. quando você achar um ângulo, você zera o current. Uhum. Entendi. É um processo igual parecido com o que eu ia fazer na primeira vez, né? Depois eu vou limpar, tirar toda a papagaia da minha solução. Acho que a minha acaba sendo mais fácil de entender para alguém que está começando, porque como eu simulo o processo todo, né? Ele é menos eficiente, mas como os inputs permitem, né? Acho que pode facilitar para o pessoal entender. Mas eu entendi o que você fez. Legal. Obrigado pela contribuição, João. Vamos passar então para o problema 3. Eu acho que todo mundo ficou aqui entre os dois primeiros. Ali, ou acertou ou ficou próximo de acertar, né? Pelo que a gente viu aqui pela tabela. Muita gente acertou até o segundo problema. Bastante gente acertou o primeiro também, né? Então acho que a gente cobriu aí boa parte da turma. Lembrando que você não fez nenhum, pessoal. Pegue o problema número 1 e acerte ele. Se você fizer só isso, acertar o problema 1, que você não acertou aqui durante o contest, você vai ter ganho. Você não conseguiu fazer o problema 2, pega essa ideia aqui, tenta codificar a minha ideia ou a ideia do João Pedro, passa o 2, tranquilo. Não precisa esquentar a cabeça com C, D, F pra frente ainda não. É sempre você preocupar com o primeiro dentre essa ordenação aí que você não fez. Se você fizer mais ele, você vai conseguir fazer você vai conseguir ter esse progresso que a gente vai ter, né? Você precisa preparar, não, eu queria fazer todos. Às vezes, você tentar fazer todos vai ser um esforço tão grande, tão cansativo, que você vai desanimar. Faz só o que você já vinha pensando, tinha uma ideia, mas não conseguiu concretizar ela. Vamos para o problema C. Bem, então o que acontece? Esse é um problema que é aqueles problemas fáceis de entender, mas que a força bruta já não resolve, porque eu teria que calcular a função f para cada um dos números até n, e esse n pode chegar até a 10 oitava. Mesmo que eu calculasse essa função fn de uma maneira eficiente, em complexidade constante, ainda assim não daria para fazer esse laço. Então aí tem que tomar cuidado, porque eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso calcular f de maneira eficiente, mas isso não basta. Eu preciso calcular f de maneira eficiente para todo o intervalo de valores. Então o que eu fiz aqui nessa questão? Aqui foi outra que eu sabia o que fazer, fiquei me atrapalhando um pouco na hora de codificar. Mas a ideia que eu utilizei, que vocês acham que vocês conseguem acompanhar também, é a seguinte. A função f pega
Quando você não sabe muito bem o que padrão tem na questão, você começa a calcular alguns valores para você ter uma ideia. Se você calcular, e no exemplo diz isso, o f de 1 vai dar 1, o f de 2 vai dar 2, que são todos os números que têm até um dígito que vão até o 2, até o f de 9 que dá o próprio 9. Então, quando o número tem um dígito, o resultado é ele mesmo. Mas a coisa fica interessante quando você continua. Quem é o f de 10? 10 é o único dígito o único número que tem 2 dígitos positivos. E quem é o f de 11? Vai ser 2, que é o 11 e o 10. E você vai avançando até o último número de 2 dígitos, que é o f de 99. Quantos números de 2 dígitos eu tenho até 99? São exatamente 90 números. Porque são todos os números de 0 a 99, menos os 10 que eu excluí lá para trás, né? Então, só mais um aqui para ficar claro o padrão. O f de 100 volta a ser 1. O f de 101 passa a ser 2. E assim você vai progredindo até o f de 999. Se você entender que o f de 999 é o 900 aqui, aí você consegue enxergar o padrão. O padrão é, você tem que somar a quantidade de números aqui, porque isso aqui é uma soma de uma PA, né? Em todos os casos, é a soma de uma PA. Aqui eu vou somar 9 números, que são esses números aqui, aí é o primeiro mais o último, dividido por 2. Essa é a soma para essa soma aqui. Aqui eu vou somar 90 números, de 1 até 90, dividida por 2 também. E aqui eu vou somar 900 números, de 1 até 900, isso aqui tudo dividido por 2. Então, a lógica da questão é a seguinte: você vai avaliando o n. Enquanto o n tiver mais dígitos, ele tiver, por exemplo, 4 dígitos, então você tem que somar isso, tem que somar isso, tem que somar isso. E lá nos 4 dígitos você resolve o que faltou. Mas tudo que ficou para trás você faz imediatamente para aqui. Quando você chega, por exemplo, aqui nos 4 dígitos, começando em 1000, que dá 1, e chega até o n, quanto é que vai dar o n? Essa que é a pergunta. Quanto é que dá o f de n? Você pode ver que o f de n de 2 dígitos é esse número aqui menos 9, que é o último número que fechou aqui. No caso do 100, é o número que está entre parênteses menos 90. Então aqui vai ser n menos 900. Aí você faz a soma. Você vai se somar os números até n, né, que é 1000 menos n mais 1. Você vai ter a quantidade de números n menos 1000 mais 1 números. A soma é de 1 até o n menos 900. Isso tudo dividido por 2. Essa é a última parte da soma. Claro que eu fiz aqui com exatamente 4 dígitos para vocês entenderem, mas aí, a depender do número de dígitos de n, o fator que você subtrai aqui é diferente. Então, foi essa soma. Isso é fácil de entender. Agora, as nuances é como você codifica isso sem tomar um WA. E por que a dificuldade é codificar isso sem tomar um WA? Porque você tem uma divisão, e não existe divisão em módulo. Você tem que multiplicar por inverso modular. Então, a sua soma parcial aqui, deixa eu achar um espaço aqui para a gente escrever. A sua soma parcial, que é essa daqui, ó, é o número de dígitos daquele intervalo. Imagine que o AB é o intervalo dos dígitos com números com D dígitos. Então, você vai fazer uma daquelas somas ali. O que você tem que fazer? A quantidade de números é B menos A mais 1. Isso aqui é a quantidade de números. Porque o A entra e o B entra. Por isso que é a diferença mais 1. A quantidade de números. Os números a serem somados é 1 menos 1 mais o número máximo que é B menos, aí você vou chamar isso aqui, eu chamei lá no meu código de prévios, né, que é o número que é o maior número com D menos o dígitos. Aqui é o maior, o max de D menos 1 dígitos. Então, no caso de 3 dígitos é o 99, que é o maior de 2 dígitos. No caso de 1000 é o 999 e vai embora. Isso tudo dividido por 2. Então, a minha soma, eu começaria ela na variável long, soma, que é B menos A mais 1. Em seguida, aí você fala, por que você não faz tudo de uma vez? Porque dá overflow, por causa desse produto. A segunda vez eu faço o produto. A soma vai ser igual à soma que eu tenho até o momento, multiplicado por 1 mais B menos prev. E isso tudo aqui eu já tiro o mod. Eu já tiro o mod aqui também. Módulo M, para manter esse número num lugar tranquilo. Agora, como é que divide? Aí que dividir são elas. Você vai ter que multiplicar a soma pelo inverso multiplicativo de 2, módulo M.
E como é que eu calculo esse inverso multiplicativo de 2? Aí você tem que usar o pequeno teorema de Fermat. Você pega o número primo, que é o m ali, e você consegue calcular da seguinte maneira. O 2 elevado a menos 1 é igual ao 2 elevado a m menos 2 mod m. E eu vou mostrar para vocês como eu calculei. Antes eu fiquei numa besteira de não querer calcular isso, perdendo tempo à toa, porque um desses dois fatores, o produto é par. Então se eu identificasse qual dos dois é par e já fizesse a divisão, daria certo. Mas eu fiz isso, foi perder tempo e em vez de ir direto para o inverso modular. Quando eu vi que estava complicando o código e não estava dando certo, eu fiz isso. Ó. Peguei o Python, que é a hora que você usa uma linguagem auxiliar para quebrar seu galho. Porque o Python tem a potência modular já codificada. Eu peguei 2. Cadê? Deixa eu pegar primeiro aqui o primo que ele pede para dar módulo na questão. Cadê? Porque o número aqui não é o padrão 10 a nona mais 7, esse número estranho. Então vamos pegar esse número aqui. Você copia ele aqui como seu módulo. É o seu M, seu P. E agora eu fiz aqui, pol 2, P menos 2P. Aqui é a base, o expoente e o módulo. O Python já tem isso prontinho aqui, beleza? Aí eu peguei esse número e inseri no código. 499122177 eu botei no lugar. Cadê de onde é que eu estava com um quadro aqui? Nessa posição aqui. Então eu consegui essas somas parciais. E depois que a soma fica pronta, aí você tem que correr lá no seu resultado acumulado e fazer o seguinte, a resposta que começou em 0, a cada etapa você faz resposta é igual a resposta mais a soma parcial que você calculou, módulo m de novo. Então com esses ajustes aí, você evita o overflow. Lembrando que esses limites A e B aqui, quando eu fiz o último check de testes, deu no último overflow, porque o próprio A e B podem extrapolar 10 a nona. Então esse A e B, antes de fazer qualquer conta com eles, você tira módulo dos dois valores também. Então com esses pequenos ajustes que eu fiz, o código acabou passando. Tranquilo? Deu para entender, pessoal, a ideia aqui dessa questão? Questão um pouco mais sofisticada, né? Porque envolvia, além da percepção dessas somas acumuladas, ainda tinha que saber manipular esse tipo de expressão em aritmética modular. No semestre de matemática a gente estuda todas essas nuances aí, quem puder fazer. Tá chegando já, o ciclo está encerrando, né? A gente vai fazer agora strings, estudo de dados e matemática. Daqui a 1 ano e meio a gente volta a estudar matemática em detalhes, mas vocês devem ter visto também teoria dos números ou matemática discreta, essa história toda de aritmética modular, inversos multiplicativos e o pequeno teorema de Fermat. Pude usar porque o m é primo. Se não for primo, aí você tem que ver se ele é coprimo com o número e usar o algoritmo de Euclides estendido. Mas aí é outra conversa. E são questões raras que precisei por esse caminho. Então é uma questão um pouco mais pesada. Não é à toa que menos gente fez, mas fica aí a explicação completa para vocês acompanharem, ter pelo menos uma noção de como é que a coisa funciona. Se quiserem se arriscar a codificação, peguem essa minha ideia e tentem transformar no código, e eu vou botar o meu código na pasta daqui a pouco, para vocês terem uma referência para estudar. Fez alguma coisa diferente, João? Foi por esse caminho mesmo, ideias gerais? Mesmo caminho, só que eu fiz em Python para não ter que usar aritmética modular. Ah, entendi. E no caso do Python não dava overflow, né? Fez tudo direito. O código deve ter ficado mais curto, né? Ficou bem curtinho, não deu nem 20 minutos. Pois é, eu bobeando aqui, calculando o inverso, fazendo um samba doido, né? Podia ter feito tudo direto em Python. Deixa eu ver quem mais acertou, para ver se tem alguma outra ideia. Convidar aqui mais uma participação. Deixa eu voltar aqui no placar. O Enzo fez também. O Kesp, né? Vocês querem se manifestar? Alguma coisa diferente do que eu fiz ou que o João fez? Eu sou o Casper. Eu fiz um Python também para evitar aritmética modular. Legal. Eu confesso para vocês que nem me passou pela cabeça de usar o Python, é a maneira de usar o C++, né? Eu teria se beneficiado de ter usado o Python também, bobeei. Você fez em Python ou em C++, Enzo? Eu não sei. Ah, o Enzo não está aqui conosco, por isso que ele não respondeu. Então, depois a gente vê com ele como é que ele fez. Eu vi o Caio aqui no placar, eu pensei que ele estava fazendo a disciplina de novo, mas ele não está fazendo, né? Mas ainda assim continua praticando, legal. Muito bem, vamos para a questão D. Para vocês terem ideia, como eu falei, a dificuldade vai subindo progressivamente. Essa aqui foi outra que eu perdi muito tempo na codificação. Embora eu já tivesse a ideia certa, codifiquei muito mal. Aí fui achando if demais. Já vou lhe passar a palavra, Yuri. Quando a gente começa a botar if demais no código, é hora de você parar, respirar e tirar metade daquilo. Então eu tinha feito uma série de ifs para ficar tratando. Porque a ideia aqui, a minha ideia a princípio, era ao invés de tentar fazer um negócio construtivista, né? Tentar, a partir do padrão binário de A, construir
um padrão para x e y, né? Nem necessariamente explicitar eles, né? Mas saber como eles teriam, se eles teriam que ter bits diferentes ou iguais e ficar, quando ligasse o bit, carregando um carry que podia usar ou não. Então isso acabou deixando o código muito confuso. E engraçadamente eu tenho essa mania, né, eu brinco, falo que é chamar de errar certo, que é coisa que acontece com o iniciante, né? Passava nesse caso complicado, mas estava WA. Aí eu fiquei, em vez de ficar tentando qual caso ali, que eu realmente não conseguia achar um corner case que quebrava meu algoritmo, eu falei, não, então esquece tudo. Vamos voltar nas propriedades fundamentais, foi quando eu resolvi o problema. Deixa eu falar com o Yuri primeiro, eu já digo o que eu fiz. Oi, Yuri. Professor, eu Oi. também fiz AC, Ah, só legal. que eu fiz. Não foi tão diferente, eu acho, na prática, mas eu não pego tantos conceitos matemáticos, então vou colocar um pouco entre aspas, que foi sorte. O que você pensou, Que Yuri? eu percebi o padrão, né, que você subtraía para achar o n, era o n menos o anterior, Isso. e eu ia aumentando de 9 em 9, vamos colocar assim, colocando o dígito 9 no final. Perfeito, tá justo, eu entendi sim. Então, começa com 9 e 0. Isso, São os dois básicos. Aí depois vai 99 e 9. isso, E eu vou sempre fazendo a subtração. Então, quando chegou na parte de dividir, isso, uma metade era, por exemplo, o auxiliar 1 menos o auxiliar 2, isso. vezes 1 mais auxiliar 1 menos auxiliar 2. Ok. Então, para ver qual era par, era bem mais tranquilo, porque com certeza um dos dois ia ser par. Sempre é, naquela soma, sempre um dos dois é par. E aí eu só coloquei um if mesmo. Ah, entendi, você separou mesmo, você não foi para a aritmética modular, né? Você garantiu Sim. que aquela subtração ia dar, aquele produto, perdão, né? Já estaria dividido exatamente. Eu tentei por esse caminho, mas eu confesso que de novo fiz bagunça e eu comecei a ficar atrapalhado com aquilo, eu resolvi apagar e usar a aritmética modular mesmo. Legal. Bacana, Yuri. Do jeito que você falou, até me deu uma outra ideia, né? Que a gente pode ficar aguardando quantas vezes a gente precisa subtrair aquele número, né? E lá no final só subtrair a quantidade correta. Acho que é outro caminho de fazer também. Que aí nem envolve fazer. Você faz uma soma só, né? A soma de todos os números de 1 até n. E depois você vem descontando o que você somou em excesso. Aí evita até a divisão também. Depois eu vou tentar fazer assim. Legal. Obrigado pela contribuição, Yuri. Então, como é que eu fiz esse problema, pessoal? A gente tem dois padrões binários que eu tenho que avaliar porque é bitwise, né? Bit a bit. O padrão binário do A e o padrão binário do S. O S é a soma e o A é o AND. Então, o que eu fiz aqui nesse problema? Eu pegava o padrão binário do A e ficava avaliando. Vou pegar aqui um padrão binário para o A. Vou botar mais uns zeros aqui. E o padrão da soma. Aí eu queria ver o que estava acontecendo, né? E eu ficava olhando. Se esse bit está ligado, esse aqui é o A, que é o X e Y, e esse é o S, que é o X mais Y. A questão é, quando tem um bit ligado no A, significa que XY tem aquele bit ligado. Então, quando XY tem aquele bit ligado, o que isso significa? Que a soma aqui tem que dar zero. Por exemplo, essa aqui já seria impossível, porque a soma aqui teria que ser zero. Aí vem a primeira exceção. Ou, se aqui der 1, significa que na soma para trás você conseguiu um vai 1 da soma. E foi isso que eu fiquei tentando controlar. Qual era o resultado? Está dando embaixo de 1, porque quando dá 0 você tem liberdade. Se for 0, você pode botar 0 em ambos x e y, que 0 mais 0 dá 0. Se tinha um vai 1 ou um vai 1 vindo de antes, ou 1 aqui, você podia completar o que faltava com 1 em um dos dois. Mas confesso para vocês que tentei isso aí, passava nos casos de teste e dava WA em quase todo o resto. Porque ele mostra a quantidade de teste que passou, né? Passava nos 2 exemplos, em 3 testes e depois tudo dava WA. Aí eu desisti dessa abordagem aqui, de decompor binariamente lá, e passei para o seguinte aspecto. Todo bit ligado em A, bit 1 em A, significa, o bit B igual a 1 significa B igual a 1 em X, e B igual a 1 em Y. Então, o que significa? Que como a soma é X mais Y, para cada bit ligado em A, significa que esse bit vai ser computado 2 vezes nessa soma. Então, eu computei a seguinte diferença. O S menos 2 vezes o A. Eu tinha até pensado isso na primeira abordagem, mas depois quis fazer outra coisa aqui que deu errado, né? Tentar gulosamente pegar o restante. Foi isso que deu errado. Mas quando você faz S menos 2 vezes o A, porque garantidamente isso vai estar lá, isso aqui, se der negativo, é impossível. Ou seja, se o S é menor que 2 vezes o A, a resposta já é não.
Então, se essa diferença aqui der zero, é sim, mas imagine que essa diferença agora é maior ou igual que zero. O que eu ia fazer agora? Agora sim, eu usava o padrão binário da diferença. Usando o padrão binário da diferença, eu retornava para o A e tentava confrontar os padrões binários do A com a diferença. Se os padrões binários não coincidissem, acabei de ver que eu fiz uma besteira quando está pensando na hora de não pensa. Tudo que eu precisava fazer agora é comparar o padrão binário do A com o padrão binário do B, tendo certeza que eu não tenho dois uns juntos, né? Então, se eu fizesse ele e o A e desse zero, a resposta era sim. Significando que eu não tenho dois bits iguais aqui. E o que significa isso? Porque essa diferença que eu vou representar aqui agora, eu não posso mais usar os bits que estavam em A, porque eu usei todos eles. Então, eu só precisava que o padrão binário não coincidisse. Aí a resposta dava sim, o código fica curtinho. E depois eu vou botar esse end aqui para tirar um if gigante que eu fiz com a máscara binária, totalmente desnecessário, usando o A aqui. Mas na hora eu nem pensei bem. Então o código encurta desse jeito. Calcula essa diferença. Se essa diferença for negativa, significa que é não. A diferença é positiva, calcula o end com A. Se der zero, a resposta é sim, caso contrário é não. Acho que dá para escrever esse código então, depois eu vou enxugar tudo, deve dar 2, 3 linhas. Deu para entender a ideia, pessoal? E eu estou sempre explicando para vocês primeiro o que eu fiz de errado, para vocês entenderem que a gente não acerta essas coisas de cara, né? Você pensa, você bate a cabeça, você tenta, dá errado, toma um WA, vai para um caminho que não é muito claro. Às vezes você faz uma conta que você vê depois, poxa vida, essa conta que eu fiz aqui é um end binário, para que eu fiz um laço, né? Perdendo tempo escrevendo um laço aqui, não tinha necessidade nenhuma. Mas a maturação vem depois do raciocínio, mas eu mostrando o processo para vocês, inclusive as etapas erradas, para vocês terem essa confiança que, de fato, a gente não vai direto. Infelizmente, a gente não tem essa capacidade toda de ir direto com toda a resposta 100% certo o tempo todo, né? A gente realmente erra, pega um caminho errado, se equivoca, lê errado, codifica errado. Isso tudo acontece no meio do caminho. Vamos ver aqui quem mais resolveu o AD quer me dar uma luz aí, um feedback. Pode até dizer o que fez errado antes de fazer certo também, para o pessoal ter essa percepção também. Vamos olhar lá no placar para convidar mais umas participações. Deixa eu voltar a conversar aqui. Quem fez AD foi o Emenezes, que eu não, de link eu não sei quem é o Emenezes. Está aqui conosco? Ah, sou eu. Ah, Eduardo, Eduarda, não, perdão, não conhecia seu nick, é bom que agora eu decoro. Eu fiz em Python, eu fiz exatamente o que você disse. Eu percebi agora que eu enrolei um pouco, mas acho que ficou um código bem curtinho, se quiser dar uma olhada. Ah, maravilha, você pode compartilhar conosco que a gente pode até botar lá na pasta. Então foi Eu nessa acho que dá pra propriedade. olhar por aí também, Oi? não dá? Acho que dá pra olhar por aí também, não dá? Dá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se você liberou. Eu acho Deixa eu ver aqui. Precisa que liberar, não. Oi? Não precisa liberar, não? Ué, por que não Não, pega? Onde é que Eu clica acho aqui que eu não tô pegando? Acho que é do lado do meu nome, parece uma lupinha. Ah, aqui, onde é que tá esse? Perfeito, aí. Ah, não, acho que esse aqui é o perfil. Oxi. Ué, não tá indo. eu acho que é em Results, professor. Ah, é porque eu tô no Stands, Não, né? pera. Não, mas tá, tem... Que loucura é essa? Aqui, ó, tá minhas Isso que é porque submissões. você tava olhando o código das outras pessoas, agora é mesmo. Deixa eu recarregar aqui, pode ser que eu fiz alguma bobagem. Uhum. Deixa eu filtrar aqui de novo pelo Brasil. Eu sei que eu me atrapalhei, fui muito com o Messi, mexi em padrão binário e botei um if pra cá e botei um if pra lá. E essa é uma coisa que eu tenho consciência, mas ainda assim eu caio nesse truque toda vez. Eu vejo aquele monte... Ah, a lupinha apareceu agora. Cai esse monte de if e eu fico temando nele, sabendo que ele não vai me levar pra lugar nenhum. Ah, legal, aqui ó. Ela Por leu o valor acaso, de T. as outras duas vezes que eu errei foi porque na linha 14, que é um end, eu escrevi end. Ah, meu Deus do céu. E o pai, então se você escrever o end é o lógico, né? O bit a bit, né? Eu passei muito nervoso por causa disso. Mas foi exatamente isso que você disse. Eu entendi o que é. Um erro tão difícil de pegar, né? Porque os dois são end, né? Mas a semântica deles são Na minha diferentes, né? cabeça, eu tava só falando e não percebi. Olha só, mas realmente seu código ficou bem legal, porque você fez o que eu falei, né? Que é a multiplicação por 2 para quem não viu, né? Que é um shift binário. E o resto aqui você pegou a diferença. Se o valor mínimo for igual a S, já deu certo, né? Se o valor mínimo for maior, é o caso lá que a gente falou, que é a diferença do negativo. Aí depois você subtraiu o valor mínimo, né? Aplicou o end. Não, exatamente, você fez o que eu falei aqui, tá bem legal, tá bem compacto o seu código. Bela solução, muito boa, Eduardo. A gente pode compartilhar aí pro pessoal agora que tá aberto, né? Que todo mundo pode ver. Uhum. Bem interessante. Gostei da sua solução. Obrigada. Eu vou te falar, esse end que você viu agora, você vê meu código, você faz é rico. Tem um laço lá, né? Com a máscara binária. Nem me toquei que era um end. Na hora do contexto parece que o cérebro desliga, né? Em vez de ligar. Ele só percebe as bobagens depois. Mas tá aí, ó. Vou até... O meu aqui, vocês vão ver aqui, deixa eu abrir aqui de lado, que eu não tiro mais o placar, ó. Só para ilustrar que eu tô falando para vocês. 2 WA depois,
pensar bobagem. Aí tem um monte de papagaiagem aqui que não interessa, mas tá aqui, ó, a parte que eu faço o cheque aqui, ó, ou o end binário sendo feito com um laço, desnecessariamente, né? Aí, isso tudo aqui pode ser substituído só por aquele ilógico. Muito bem, quem mais fez essa questão? Deixa eu apagar aqui, eu tô com muita coisa aberta aqui agora, não tô vendo mais o placar. Deixa eu tirar minha submissão aqui, tá aqui de novo. Temos aqui o Casp de novo e o João. Vocês fizeram alguma coisa diferente? Mesma coisa, só que eu também fiz uma interação desnecessária. Acontece, né, João? Na hora do contest não dá pra pensar em tudo, né? Eu já até mostrei que eu fiz exatamente isso também. Você fez direto também, ô Felipe? Como é que você fez? Eu acho que eu fiz de uma forma bem mais complicada. Então, e às vezes essas formas complicadas que a gente vai, né, o Felipe, a gente só não enxerga que na verdade dá pra sintetizar como o Eduardo conseguiu, né? A gente vai pro caminho mais complicado, quando você olha bem lá, se não se importar, vamos olhar aqui com o pessoal. Aqui, ó, os detalhes da submissão do Felipe. Tá vendo aqui, ó? Ele preparou as manipulações binárias. Ah, você foi no mesmo caminho que eu fui, só que você conseguiu acertar, né? Você foi estudando aí a propagação do carry, né? É. Eu vou confessar pra você que eu tentei fazer isso, mas o meu não passou. Depois eu vou olhar o seu pra ver qual foi o case que eu esqueci de fazer. Mas legal, eu gostei de saber aqui, porque é até bom que eu vou ver. Porque eu tentei, eu fui por esse caminho, tomei 2 WA e desisti. Mas é bom que você tenha conseguido, que é bom que eu estudo também. Legal. Mais um exemplo interessante, pessoal, para quem está acompanhando aí o Obsolving, que nem sempre existe uma maneira só de se fazer, né? Com a solução aqui do Felipe, a gente viu que tem 2 maneiras de fazer, uma pelaquela redução que a Eduarda seguiu e essa que era que eu tentei e não consegui, né? E às vezes uma solução faz mais sentido pra gente que a outra e é legal saber que tem mais de uma, né? Ah, legal, o editorial já está pronto. Deixa eu aproveitar essa dica aqui do Matheus. Rafael, olha aqui, pessoal. Depois que termina o contest, você pode vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para aparecer a aba do editorial. Tá aqui, ó. Aparece essa aba extra. Aí você pode olhar como é que o pessoal que elaborou esse contest pensou, ó. Vamos aqui na questão D, que é a que a gente está discutindo agora. Aí vai ter ele aqui, ó. Ele está mostrando as propriedades, ó. 2 vezes S mais alguma coisa da US. Aí ele faz a diferença de S menos 2 vezes. Aqui, ó, exatamente a solução que eles fizeram é a mesma que a Eduardo mostrou pra gente agora, tá vendo? Você faz 2 vezes S, pega a diferença, se a diferença for negativa e faz o end com A, tá vendo? Legal, e é bom que eles fazem uma coisa, uma formalização matemática da prova, é legal para estudar. Olha como é que a conta deles ficaram, ó, tá vendo? Você pega o S, se ele é menor que 2 vezes o A, aí você pega a diferença, faz o end com A, exatamente. Legal. Aí o editorial serve aí pra gente ver como é que eles pensaram, fizeram. Vamos voltar lá na 1, por exemplo, que a gente viu que tinha aquela questão do logaritmo e daquelas análises. Vamos ver para que caminho eles foram. Aqui, ó, eles foram justamente por aquela que o colega mostrou, né, dos intervalos de valores que dariam não, e no caso contrário, tudo dá sim. Então eles nem pegaram o logaritmo e passou. É legal que eles estão no exemplo ó, em C++ e Python também. Então estudem os editoriais também, que é legal. Mesmo você tendo acertado a questão, eu gosto de bater o olho no editorial para ver se eu fui na direção que eles foram. Aquela questão dos dígitos e da pizza, olha só. Vamos ver o que o editorial pensou. No caso das somas, tá vendo? Pegou a soma daqui para cá, aí fazendo as contas. Aí, ó. Foram pelo mesmo caminho que eu, ó, de fazer o inverso multiplicativo. Exatamente a mesma coisa. Depois eu gostei mais da solução que o colega falou, né, que ele nem recorreu ao inverso multiplicativo, ou dos que foram direto do Python, para nem ficar fazendo isso, tá vendo? Aí aqui eles fizeram uma implementação aqui, e usaram o inverso também em code, que nem eu fiz. Legal. E por fim, a das pizzas. Então, tá vendo? Ele pegou aqui, foi fazendo as somas. Eu tenho que ver o que esse povo tá inventando aqui. Eu confesso que não peguei alguma coisa aqui. Eu acho que é mais na linha do João, que vai iterando, que ele não fez quadrático como eu fiz, né? Eu acho que é né, nesse sentido aqui. Exatamente. Ele vai marcando quais são as posições que aconteceram, depois vai iterando nelas, né? Interessante. Ele vai fazer a soma acumulada, vai marcando. Legal. Interessante. Para finalizar, vou passar a palavra para o nosso colega João, porque esse eu tentei e confesso que eu não saí do lugar.
que foi o problema aí. Você pode dizer pra gente, João, como é que você procedeu? Opa, posso sim. Se você quiser mostrar o código também, eu acho que fica mais Ah, fácil legal, aí, deixa eu pra pegar você aqui entender. então de novo os stands aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Injeção. Tá aqui. Legal. Ah, vamos pegar aqui. Aí, o meu entendimento dessa questão foi um grafo. Isso, Porque o L e o R, se você botar ele na soma prefixa, no vetor de soma prefixa, isso, não, na verdade, você vai botar na posição A e na posição B mais um. isso, Aí eu percebi que tinha um padrão. Por exemplo, no caso base, em que eu usava em sequência, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. isso. Eu todos os pontos se conectavam. Então eu literalmente desenhei um grafo e Sim. fiz um DFS. Aí se eu conseguir chegar na posição n mais um, então a questão era true. Então eu conseguia, senão dava errado. Entendi. Então, para cada intervalo, você pega o vértice A e liga ele com a aresta até o vértice B mais um. Aham, Ah, tá. Exatamente. Estou olhando para você aqui no Tinder, agora que vi no código. É exatamente isso, né? Rapaz, mas aham. que solução elegante, hein, João? Pequenininha. Aí você ficou bonito. Rapaz, eu quebrando cabeça aqui. Comparação Eu com tava você. já na álgebra linear, porque na álgebra linear, aquela expressão que é a soma, ela teria que ser uma combinação linear dos anteriores, né? Só que isso daria uma matriz 10 à quinta vezes 10 à quinta, e logicamente eu não conseguiria fazer escalonamentos aí nem querendo, né? Porque o escalonamento ainda é cúbico. Aí eu fiquei tentando achar um jeito de sintetizar esse problema e não conseguia sair do caso mais elementar, né? Que é ter dois intervalos com uma única interseção que eu sabia que era não, mas não tinha entendido a propriedade que me garantia aquele não, né? Depois fiquei tentando decompor intervalos disjuntos, mas realmente essa solução aqui foi elegantíssima. Você quer passar por uma sequência de intervalos, né, que são disjuntos, na verdade, né, que cobram todo o intervalo, né? Se você tiver uma sequência de intervalos disjuntos que cobram o intervalo, você tem a cobertura total da soma, né? Aham. Muito, muito elegante. Legal. E olha só que interessante, pessoal. Um problema difícil, né, de 500 pontos, não é um problema trivial. E a solução do João, se você tirar toda a parte que diz respeito à preparação do código, você tem aqui essa rotina da DFS aqui bastante curta, com 7 linhas aqui. A função que resolve o problema mesmo tem 10 linhas, um pouco mais, 14. Muito curto, né? Fácil de ler. Bem limpo aí. O João, ao contrário dos outros codificadores de alto nível, não bota aquelas coisas crípticas que não dá para ler, né? Então, um código que dá para seguir aí com muita facilidade. Legal, João. Excelente. Rapaz, eu fico até tranquilo, né? Porque isso me dá uma tranquilidade para a final brasileira, né? Aham. Quem sabe, tomara que você tenha bons insights desses durante lá o evento, né? Tô torcendo pra isso. Legal, muito bom. Parabéns, João, aí pelo desempenho, pela vitória de hoje. Alguém quer fazer uma colocação, alguma pergunta? Entenderam mais ou menos a ideia geral aí das questões de hoje? Vocês podem se manifestar levantando a mão ou falando no chat. Eu vou aproveitar e fazer, pessoal, um apelo aqui. Já perdemos, infelizmente, alguns estudantes que retiraram a disciplina. Não faça isso. Você não desanime porque, de repente, nesse contexto você não teve o desempenho que você gostaria ou acha que, nossa, essas questões são muito difíceis, eu nunca vou fazer isso. Você vai fazer isso. Tenha um pouquinho de paciência que os meninos que eu conversei agora há pouco, o Felipe, a Eduarda, o João, que estão ali mais para cima do scoreboard, são pessoas que já têm uma experiência. Eles não começaram agora, como alguns de vocês estão começando, né? Então eles começaram em um momento do passado, alguns antes, outros depois, mas é uma caminhada. Se permita esse tempo de caminhada, se permita esse tempo de maturação, porque as coisas não acontecem imediatamente, mas quando acontecer, vocês vão ter um benefício muito grande. Como eu te falei, você chega ao nível de você começar a resolver problemas sofisticados, com códigos limpos, um código fácil de depurar, um código fácil de ler. Você viu o código que eu mostrei do Eduardo, você viu o código aqui do João. O código do Felipe também tá legal porque ele é um pouco mais extenso, porque ele tratou caso a caso, mas assim, ainda assim, fazendo por esse caminho, que é um pouco mais sofisticado, ele acertou ali direitinho todas as condições, então coisa que você vai desenvolvendo à medida que você vai estudando. Então não tranquem a disciplina, falar, não, isso vai dar muito trabalho e tudo. Vai por mim, o benefício vocês vão ter perseverando aí, tendo essa paciência consigo mesmo, vocês vão colher esse fruto lá mais adiante. Falar, não, mas eu estou indo mal, os colegas vão ver. Tá tudo aberto mesmo, tá inclusive que o professor Edson perdeu para estudantes. Olha, qual é o problema quanto a isso? Não tem problema nenhum, ué. Imagine que se eu ficasse assim, não, quer saber? De repente já falaram para mim, você é maluco, você tem o diploma de doutorado, se você enfrentar um aluno e perder, como é que vai ficar? Eu falei, vai ficar bom, porque quer dizer que meus estudantes estão indo muito bem, ué. Não tem problema nenhum para mim. Se eu enfrentar um estudante num contexto e perder,
excelente. Eu quero perder para todo mundo, porque eu vou ter alunos que sabem mais do que eu. E como docente eu vou ter uma satisfação muito grande de saber que meus estudantes estão nesse nível de fazer as coisas melhor do que eu estou fazendo hoje. Agora, se eu ficasse escondido atrás do meu diploma de doutor, falar, não, quer saber, eu vou ensinar, mas eu vou ficar aqui seguro, eu não teria participado desses eventos, eu não teria melhorado naturalmente, que eu venho melhorando ao longo dos anos, vocês podem ver meus rankings no Codeforce, no Netcode, eu venho melhorando ao longo dos anos. E daqui a pouco eu não teria nem nada que te oferecer de interessante para vocês, porque à medida que eu não desenvolvi, vocês estivessem desenvolvendo, ou aconteceria duas coisas, né? Vocês desenvolveriam, eu ficaria para trás, não teria que contribuir, ou eu não tendo desenvolvido e tenho conhecido os caminhos que eu podia indicar para vocês, às vezes vocês não teriam chegado tão longe, né? Então a gente fica amarrado a certas bobeiras como a vergonha, a comparação com os outros. Na verdade é ótimo você saber, eu fico satisfeito de saber que tem coisa que eu não soube fazer ainda. E que eu tenho então espaço muito para melhorar e para crescer. Então tem que, eu estou aqui parado na E, então eu vou naturalmente codificar essa E também. Eu entendi a explicação do João, vou olhar o editorial para ver se o editorial tem alguma outra propriedade, vou fazer meu código, vou passar ela. E meu objetivo naturalmente é em algum momento pegar e fazer todas as 8 questões aí no espaço de 1h40. Essa é a minha meta. Quando o contest tinha 6 problemas, eu estava chegando, né? Porque eu faço geralmente isso, entre a 4 e 5, né? E foi uma vez só que eu fiz a sexta. Eu queria fazer a sexta regularmente, mas agora tem mais 2 aí para avançar. Então é um processo constante de melhoria, tá certo? Certo, senhores e senhoritas? Alguém quer fazer alguma última colocação? Para a gente finalizar por hoje? Então é isso, né? Faltam. Já chega o nosso horário, né? 11h52. Vamos finalizar então o nosso encontro de hoje. Agradeço demais a participação de todos vocês. Semana que vem temos mais um Beginner Contest no Netcode. Olha que coisa boa. Vamos ter mais uma chance aí. Vai ser a hora da revanche. Nós contra o Netcode, né? Todo mundo tentando acertar esse problema extra já na próxima semana. Se acertou um, vamos tentar chegar no 2. Quem acertou 3 no 4 e assim por diante. Quem não fez nenhuma acertar a primeira. E se não for na próxima vez, será numa outra oportunidade não muito distante. Então vamos seguindo aí nessa caminhada, tá bem? Ok, Hugo, obrigado aí pelo feedback também. Vamos seguindo adiante, estamos todos juntos, pessoal. E eu, como eu te falei, eu faço questão de acompanhá-los nessa caminhada, justamente para entender as dores, as dificuldades, como é esse processo todo, para que a gente possa ir mostrar para vocês, né? Que eu não. A diferença de mim para vocês, a única diferença é que vocês levam muita vantagem, vocês são muito mais novos e mais inteligentes do que eu, né? E eu vou nessa daqui sempre correndo risco. Vocês podem olhar no Netcode, a última vez que eu olhei era o 5º ou 6º usuário brasileiro mais velho da plataforma, né? Então, vocês levam muita vantagem. Então, daqui a um tempo, é natural que eu vou... Eu tô perdendo por enquanto de 2, até o fim de semestre eu devo estar perdendo aí uns 6, 8, 10, 12 estudantes. Tranquilo? Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Um bom fim de semana para vocês, um bom descanso. Os colegas que não estiveram aqui hoje, que foram amigos de vocês, não deixem esse pessoal desistir, não. Vamos chegar todos juntos aí ao fim do semestre. No sábado que vem a gente continua, tá certo? Vou botar o vídeo no YouTube mais tarde. E a lista está liberada, a próxima lista, tá? Eu esqueci de avisar lá no vídeo, a gente tem mais uma lista com as questões referentes aos segmentos de reta. Então a lista 1 continua aberta, que são 15 dias, e a lista 2 também já está aí pronta para trabalhar. Tá bem? Obrigado, pessoal. Bom dia para todos vocês. Nos vemos na próxima semana. Falou, professor. Até mais. Valeu, obrigado. Até a próxima semana. Até.